Associação mista de resistores. Numa associação mista, encontramos resistores associados em série e em paralelo. Para analisar este tipo de circuito, é necessário indicar as correntes em cada ramo. A corrente fornecida pelo gerador chamar-se-á I total, que após atravessar o resistor de 2,5 ohms, dividir-se-á em I1 e I2. Essas, ao juntarem-se, formam novamente a corrente I total. Deve-se indicar também o potencial em cada nó do circuito. No ponto de conexão entre o polo positivo do gerador e o resistor de 2,5 ohms, arbitra-se potencial A. E no ponto de conexão entre o polo negativo do gerador e os resistores de 1 e 12 ohms, potencial B. No outro terminal do resistor de 2,5 ohms, potencial C. E no ponto de conexão entre o resistor de 5 ohms e 1 ohm, potencial D. E na outra extremidade do resistor de 1 ohm, potencial B novamente, já que este ponto é ligado ao terminal do gerador por um fio considerado ideal. Então, desconecta-se a fonte e analisa-se quais os resistores podem ser associados. Pode-se verificar que os resistores de 5 ohms e de 1 ohm são percorridos pela corrente 1, logo estão em série. Por conseguinte, calcula-se a resistência equivalente dessa associação, R equivalente 1. Após, redesenha-se o circuito e substitui-se os dois resistores em série, de 5 e 1 ohm, pelo seu equivalente, 6 ohms. Analisando-se novamente o circuito, verifica-se que os resistores de 6 e 12 ohms estão em paralelo, pois estão submetidos à mesma tensão, o CB. Calcula-se, então, a resistência equivalente dessa associação, R equivalente 2. Outra vez, redesenha-se o circuito e substitui-se os dois resistores em paralelo de 6 e 12 ohms pelo seu equivalente, de 4 ohms. Mais uma vez, verifica-se quais os elementos podem ser associados. Como os resistores de 2,5 e 4 ohms são percorridos pela mesma corrente, eles estão em série. Calcula-se, então, a resistência equivalente dessa associação, R equivalente total. Após, redesenha-se o circuito e substitui-se os resistores de 2,5 e 4 ohms pelo seu equivalente, de 6,5 ohms. Conecta-se, então, o gerador entre os terminais A e B e calcula-se a corrente fornecida pelo mesmo. Aplicando-se a lei de Ohm, tem-se que a corrente total fornecida pelo gerador é igual à força eletromotriz dividido pela resistência equivalente total mais a sua resistência interna. Fazendo-se a substituição numérica, a corrente total fornecida pelo gerador é igual a 2 amperes. Sabendo-se o valor da corrente fornecida pelo gerador, calcula-se a queda de tensão em sua resistência interna. Aplicando-se novamente a lei de Ohm, a queda de tensão na resistência interna do gerador é igual ao produto de sua resistência interna pela corrente total. Fazendo-se a substituição numérica, a queda de tensão na sua resistência interna é igual a 1 volt. A tensão nos terminais do gerador, ou a tensão entre os pontos A e B, é igual à força eletromotriz menos a queda de tensão em sua resistência interna. Fazendo-se a substituição numérica, a tensão nos terminais do gerador é igual a 13 volts. Para calcular a tensão nos terminais do resistor de 2,5 ohms ou a tensão entre os pontos A e C, aplica-se a lei de Ohm. A tensão entre os pontos A e C é igual à resistência existente entre esses dois pontos multiplicada pela corrente que o percorre. Fazendo-se a substituição numérica, a tensão entre os pontos A e C é igual a 5 volts. De maneira análoga, calcula-se a tensão entre os pontos C e B. Sabendo-se o valor da tensão entre os pontos C e B, pode-se calcular as correntes I1 e I2. Para calcular a corrente 1, basta dividir a tensão entre os pontos C e B pela resistência equivalente entre esses dois pontos, ou seja, pelo valor de R equivalente 1. Fazendo-se a substituição numérica, I1 é igual a 1,33 amperes. Da mesma forma, calcula-se a corrente I2. Com o valor da corrente 1, calcula-se a tensão entre os pontos C e D, e para isso aplica-se a lei de Ohm. A tensão entre os pontos C e D é igual à resistência entre esses dois pontos multiplicada pela corrente que a percorre.
Fazendo-se a substituição numérica, a tensão entre os pontos C e D é igual a 6,5 volts. Utilizando-se o mesmo raciocínio, calcule-se a tensão entre os pontos D e B. A potência dissipada no gerador é calculada multiplicando-se o valor de sua resistência interna pela corrente total ao quadrado. Logo, a potência dissipada na resistência interna do gerador é igual a 2 watts. A potência fornecida pelo gerador pode ser calculada de 3 formas diferentes. Primeira, a potência fornecida pelo gerador é igual à potência gerada menos as perdas em sua resistência interna. Lembrando que a potência gerada é igual ao produto da força eletromotriz pela corrente total. Segunda, a potência fornecida pelo gerador é igual à tensão em seus terminais multiplicada pela corrente total. E terceira, a potência fornecida pelo gerador é igual à resistência equivalente total vista de seus terminais multiplicada pela corrente total ao quadrado. Nas 3 formas apresentadas, observa-se que a potência fornecida pelo gerador ao circuito é igual a 26 watts. Para calcular a potência dissipada em cada resistor, basta multiplicar o valor de sua resistência pela corrente que o percorre. Veja, a potência dissipada pelo resistor de 2,5 ohms é igual a 10 watts. Pelo resistor de 5 ohms é igual a 8,85 watts. Pelo resistor de 1 ohm, 1,77 watts. E pelo resistor de 12 ohms, 5,38 watts.